Olá, meus queridos amigos. O que me chamou a atenção para gravar esse slide é que, por a gente amar a natureza, as árvores, o bioma, o meio ambiente, a gente fica chateado nessa altura do campeonato. Eu sempre pesquisando como autodidata, eu nunca cheguei a entender como é que no Brasil a gente nunca viu ser preso as pessoas que fazem desmatamento no Brasil. Seria até uma forma ignorante de a gente achar que quem destrói as grandes florestas nesse país são aquelas pessoas ribeirinhas, pobres, que conseguem comprar uma máquina de motosserra e vai para lá e corta 3, 4 pedaços de madeira para fazer carvoaria, né? É a ideia que se tem, e não é bem assim. Os dados públicos do IBAMA mostram que os 25 maiores desmatadores da história recente do nosso país são grandes empresas estrangeiras, são políticos, né? São empresas ligadas a banqueiros, frequentadores de colunas sociais do sudeste desse país. E grandes três exploradores desses que fazem desmatamento são grandes pessoas que fazem trabalho escravo. Os 25 maiores desmatadores somaram mais de 50 milhões em multas, né, desde o ano de 1995 até o ano de 2019, sem contar esse ano de 2020, até esse mês decorrente de junho. Chega num total de atuações de 3,58 bilhões de reais. Praticamente, para que você tenha uma ideia, é o orçamento do Ministério do Meio Ambiente inteiro para o ano de 2020. Corrigindo o valor, chegaria a 6,3 bilhões. Sozinho, os campeões da destruição são responsáveis por quase 10% do total de multas aplicadas por devastações da flora desde 1995. Um total de 34,8 bilhões de reais. É uma indústria milionária, bilionária. Como é escoado a madeira? A gente vê aí nas fotos que eu coloquei nesse slide, são castanheiras, sumaúmas, cedros, ipê, jequitibá, sucupira, pau-d'arco, maçaranduba. E quando você vai comprar um móvel numa loja de móveis de eletrodoméstico, você encontra lá papelão moído e prensado com cola, que chamamos de MDF. Você vai ver lá madeirite, casca de madeira colada. Você vai ver móveis de cozinha de pó de serra prensado. Você vai ver cama de papelão de MDF. E a madeira vai para onde? Obviamente a madeira vai para a Europa. Você vê nos filmes norte-americanos as madeiras, as camas, as mesas, os móveis, né? Os bombaim, né? Os criados mudos de madeira, de mogno, que a gente nem vê aqui no Brasil, mas é vindo da Amazônia, da Mata Atlântica, né? Você vai ver um angelim pedra, você vai ver um jequitibá, um ipê, um jatobá. Madeiras caríssimas que são, para quem tem um poder aquisitivo alto ou classe média, com muito esforço, consegue ter uma mobília de madeira. Então, quem é realmente que é, assim, de uma certa forma, beneficiado com esse desmatamento, com essa exploração de madeira? Onde está Chico Mendes? Onde é que está Dorenstein? Né? Onde está Cláudio, né, que protegeu a castanheira, que pediu proteção e foi morto? E quantos ativistas, quantos ambientalistas são mortos nesse país? Ninguém vai para a cadeia, né? A imensa maioria deles jamais pagou uma multa sequer, acumula outras dívidas com o poder público. Os valores que são proporcionais à área de desmatadas mostra que quem destrói a floresta não são as pessoas pobres, como defende o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e que o desmatamento não é cultural, como diz, né, o atual presidente da República, que fala que é uma cultura de desmatamento no Brasil. Isso não é verdade. A destruição é movida a dinheiro, e muito dinheiro, e uma boa dose de impunidade. Olha só, para você ter uma ideia,
O maior reincidente em multas do IBAMA por desmatamento lá na Amazônia, aquela região de Belém do Pará, foi beneficiada pelo BNDES. Para você ter uma ideia, que é uma companhia siderúrgica lá do Pará, a Cossipar, né? Para você ter uma ideia, ela é uma das maiores empresas que aparece no ranking, né? A Cossipar, ela levou uma multa em nada menos do que 16 anos diferentes, são 16 anos, nunca pagou, e o valor chega a 156,9 milhões de reais. Né? Destes 159 milhões ainda não foram pagos nenhuma. Então você tem uma ideia como é que um país desse vai ser administrável. Isso aí não faz parte desse governo nem dos governos passados. Aí sim eu digo que é uma questão cultural. A corrupção no Brasil é uma questão cultural, não o desmatamento, a impunidade, a injustiça nesse país. É esse fator que acontece no nosso país. Entendeu? Então fica difícil, né? São grupos, né? Agropecuários como a Vitória Régia, né? Que recebeu uma única multa, certo? E a gente vê passando, morrendo ativistas, morrendo pessoas que lutam pela selva, pela Mata Atlântica, entendeu? É complicado, entendeu? Então a gente fica aí tentando trazer soluções, né? Questão toda do ambientalismo, e a gente vê que não vai funcionar, vai morrer milhões de Chico Mendes, milhões de Dorenstein, milhões de Cláudios que defendeu a castanheira. Você nunca viu um móvel de castanheira, uma árvore centenária. Vai para a Europa. O pau-brasil, quem viu aqui? Né? O jacarandá da Bahia, quem viu o móvel de jacarandá da Bahia? Está na Europa, meu querido. Está nas mesas dos latifundiários, da alta aristocracia da Europa. Está lá. Os aristocratas, os grandes bilionários estão lá. Certo? Os europeus são requintados, refinados. São os melhores vinhos, os melhores queijos, né? E aqui a gente paga essa conta, entendeu? Então, tá aí a gente fica lutando, né? A gente faz passeata, a gente abraça a causa verde, não podemos deixar de abraçar a causa verde. Mas compartilha esse vídeo de tantas injustiças nesse país. Vai nascer milhões de Chico Mendes. Quantos morrem todos os dias ali na Transamazônica, ali naquela região da Amazônia? Você vê aqui a Mata Atlântica. São interesses escusos. São pessoas que se locupletam, são políticos que estão atrás. Estão por trás de toda essa máfia, de toda essa roubalheira, de todo esse desmatamento lá, entendeu? De madeira, de ouro, de minerais, certo? Das reservas indígenas. Tudo lá são milhões de dinheiro que são lançados, são roubados, são extorquidos, certo? E a gente fica perguntando, né? A gente deseja uma resposta, certo? Temos GPS, temos instrumentos de inteligência, satélites, entendeu? Existe um aparato do IBAMA, Polícia Federal, Exército, uma fronteira continental, entendeu? Mas tem os órgãos de inteligência, e cadê essas pessoas? São fantasmas. Certo? Essas pessoas que patrocinam o desmatamento na Amazônia são fantasmas, elas não existem. Não, é aquele camarada lá que está com o motorzinho serra lá se acabando, sendo com a exploração lá, certo? A escravatura está ali, certo? São os escravos ali, que a polícia quando chega pega, é um caminhoneiro, certo? Que precisa criar filhos, aí está ali com um caminhãozinho carregando a madeira, né? Lá no Rio Madeira, no Amazonas, que é escoado, navios e navios de madeira, que aí o IBAMA pega essas madeiras e vai para onde essas madeiras que são pegas pelo IBAMA? Então é uma questão de que a gente não tem respostas, certo? Ou temos as respostas, mas tentamos, né, fazer com que as coisas, não acreditar que as coisas possam acontecer. Jogamos a poeira para debaixo do tapete. Então pense nisso, pense nas empresas que são beneficiadas, certo? Pense nos campeões de infrações, pense numa empresa multimilionária que é o desmatamento do Brasil. Para você ter uma ideia, certo? Você tem 1 hectare. 1 hectare são mais ou menos 2,5 tarefas. Mais ou menos aí 3 ou 4 campos de futebol, vamos colocar assim, né? 3 campos de futebol, 3 estádios, 3 ou 2 estádios de futebol, tá bom? E aí você pensa que o cara vai lá, arranca, acaba com tudo, destrói 2 estádios de futebol, ele paga uma multa de 5 mil. Agora, o que é que estava ali em cima desse bioma, ali nesse habitat de 2,5 tarefas de terra,
de madeira, de animais, sabe, da riqueza, do humus da terra ali, de tudo de maravilhoso ali. Ele vai e acaba com tudo e ele vai pagar uma multazinha de 5 mil quando ele faturou 500 mil. Você está entendendo? Como é que isso não é lucrativo? As multas podem ser maiores quando há no lugar espécies raras ou ameaçadas de extinção, ou no caso, quando é uma área de reserva ou proteção permanente. Mas boa parte das multas, meus queridos, elas são recebidas pelos recordistas que já se encaixam nesse agravante. São ali 25 empresazinhas ali. Agora, será que tem alguém que recebe dinheiro por fora para fazer vistas grossas, né? Seriam os políticos? Seriam as autoridades, né? Aí fica a grande pergunta: quantos Chico Mendes vão morrer e quantos ativistas ambientalistas que lutam e que soam, que estão ali ocultos dentro da mídia e que são mortos todos os dias para defender o meio ambiente do nosso país? Realmente lamentável. Compartilhe, amigo, esse vídeo. Vamos fazer correr essa palavra aí. E eu te agradeço. Então, meu querido, compartilhe, né, esse vídeo, porque a gente é muito triste, né? A companhia, por exemplo, a Companhia Siderúrgica do Pará, que é a Cocipar, né, o Cocipar, é complicado porque recebeu aí, entendeu? Essas multas, cerca de 157, 156 e alguma coisa, milhões de reais, certo? Entre 1995 e 2013, atuações ali intensas. Mas o que é que acontece? O presidente dessa empresa, da Companhia Siderúrgica, recebeu da presidência da República, certo? No ano de 2013, aí, a medalha de mérito Mauá, certo? Essas pessoas ali foi beneficiada pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, entendeu? O banco foi parceiro dessa empresa em um investimento de cerca de 157, 100 e tantos milhões para a construção de embarcações para o escoamento de produção pela hidrovia. Entendeu? Tudo em nome do progresso. Esses caras vão estar lá engravatados. Muitas pessoas, irmãos, têm o mundo que merece, vão estar lá engravatados, vão estar lá nos seus jantares de gala, entendeu? E aí as autoridades fazem vista grossa. Ninguém é idiota, ninguém é imbecil de achar que o capial lá, certo? O ribeirinha, o mateiro que está lá, certo? Para ganhar, para desmatar, cortar madeira, porque não tem trabalho, entendeu? Lá a Amazônia e as grandes matas, tanta Mata Atlântica, absorve a mão de obra dos ribeirinhos, dos mateiros, ali, dos índios, das pessoas que estão ali, entendeu? Um trabalho escravagista, entendeu? E eles estão lá de gravata, nos grandes bailes, certo? Nos grandes banquetes, certo? Sendo aplaudido, sendo amado. Ninguém nem vê a cara desses camaradas, certo? Quando você está com uma empresazinha aí, com um comércio, precisa de um investimento do PROE, do Banco do Nordeste ou do BNDES, uma complicação de documentos burocráticos para que você consiga 50 mil, 30 mil, 20 mil para colocar ali uma padaria comunitária, para tentar colocar ali uma empresa para fazer um trabalho com a juventude. Não tem recurso, ou tem, mas é difícil. Mas aí vai lá os desmatamentos, os desmatadores da Amazônia, certo? Em nome do progresso, entendeu? Aí dá aqui talvez, não sei o que é que acontece, se eles recebem dinheiro em troca, entendeu? Ninguém sabe. Entendeu? E aí vai lá o Chico Mendes, pá, mata, vai uma Doris tá impedindo, mata o poder do dinheiro, como lá os Estados Unidos matou os índios tudo, certo? Para a exploração do ciclo do ouro, a febre do ouro, foi matando os silques, foi matando lá todos os índios lá, certo? Matava, chegava lá, matava os índios, os apaches, né? Vai lá, os comanches, né? Vai lá, foi matando todas, mais de 40. Você lê aquele livro Enterre Meu Coração, onde o rio faz a curva, né? Tá lá, você pegar um livro desse, de uma literatura americana, denunciando ali a morte dos indígenas ali, certo? Que os americanos ali, que hoje estão querendo os europeus, a Alemanha, todos esses países vêm em cima do Brasil, não pode cortar madeira, porque sou beneficiado
prejudicada pelo clima, pela troca de ar, que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas eles destruíram também lá a deles em nome do progresso, né? Chegaram lá e acabou, os siúques, os índios, e depois fica com essa questão. Não estou dizendo que eles estão errados em querer preservar o Brasil, mas eles não estão interessados no Brasil, no pobre, estão interessados neles, entendeu? Na questão climática para eles. Entendeu? Então é isso, não é só a Cocipar, não, são 25 empresas. Então vai aí destruindo, e as pessoas depois acham, não, o que é que tem, o que é que está por trás disso tudo, desmatamento que o governo do Brasil, todos, não é só esse atual não, tem órgão de inteligência suficiente para prender e fazer com que eles paguem as infrações. A Cocipa, eu estou dando aqui só um exemplo, de 156 milhões de reais que poderia estar sendo investido em muitas coisas, em reflorestamento, em muitos projetos culturais, em muitos projetos para reforma agrária, reformas sociais, mas está aí, não vai pagar, mas vai receber prêmios, né? Como recebeu a medalha do Mérito Mauá, lá sentados com o presidente da República no ano de 2000, né? Não foi nessa gestão atual, não importa, certo? Lá em 2013, certo? Então é complicado. Então é a realidade que está aí para todo mundo ver. E a gente não pode ser enganado nem varrer a chuveira para debaixo do tapete. Você possa compartilhar e entender essas questões que são muitos interesses de grandes megas empresários. É uma indústria bilionária. Então este é o Brasil, essa é a história do Brasil, ou parte dela. Então, nós sabemos aqui dos 25 maiores desmatadores além do Pará e no Amazonas. Entre esses 25 maiores desmatadores também tem o ex-deputado federal Antônio Dourado Cavalcante. Ele é deputado já entre as décadas de 1950 e 1970, né? Deputado antigo, né? Uma raposa velha. Ele era líder do grupo do qual fazia parte aquela destilaria Gamileira, que tem a sede lá em Mato Grosso. Ela era uma usina condenada, né? Porque ela mantinha 1.000 escravos, né? O maior resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão dos últimos anos foi lá nessa destilaria Gamileira, né? Lá em Mato Grosso. E esse grupo, né, que está aí no ranking, ela com 69 milhões em multas, né, ocupa a 19ª posição. Então, a questão do Brasil é questão corrupta, política, é uma questão aí de grandes, né, estelionatários, latifundiários, né, aristocratas e tudo que tiver aí, né, uma lista de políticos, né. Também tem José de Castro Aguiar Filho, que é o atual prefeito de Flora Rica, no Oeste Paulista, né, pelo MDB, e as multas milionárias que ele tem lá em São José do Xingu, no Mato Grosso, não impediram ele de ganhar as eleições, né, na pequena cidade, né, quase 80% de votos válidos, né. Então a gente vai vendo aí, né, as situações do Brasil são situações trabalhistas, de toda essa questão. Você vê que essa destilaria aí, ela é um grupo especial de fiscalização, certo? Que foi o móvel movida pelo Ministério do Trabalho. E aí, nas últimas semanas, a retirada foi de 1.003 trabalhadores de condições análogas, né? E cerca de 1.450.000 de indenizações trabalhistas, certo? E que ainda não foi pago até os dias atuais. Então são situações bem complicadas. O Brasil é um país, aí o camarada fala, vamos mudar, vamos chegar aí, não muda, porque é uma questão sistêmica. É uma questão que está aí. Para que você tenha uma ideia, certo? Dos 25 maiores destruidores, 13 são empresas, né? 11 delas têm capital aberto, listada na Bovespa. O que é que você acha disso? Certo? Se engana, meus queridos, quem pensa que madeireiras e carvoarias são as vilãs. As empresas que mais desmatam são, em sua maioria, ligadas a siderúrgicas e agropecuária. Siderúrgicas são listadas, certo? Porque se beneficiam diretamente da retirada de madeira para o uso do carvão. Certo? Para elas, apesar das multas que geralmente não são pagas, porque aí deve, né, extorquir, deve dar, né, pagar para que seja lá protocolar, jogado debaixo da mesa lá,
certo? Então, isso é mais barato comprar madeira oriunda de áreas protegidas, né, do que respeitar os devidos ritos legais de proteção ambiental. Aí tem a Siderúrgica Norte Brasil, certo? Tem a Cidpar, certo? Então, aí, o que é que você acha disso? Então o cara se ilude, porque o cara fala bonito, né? Usa terno e gravata, né? E aí tá lá nos jantares, né? Envolvido lá nos grandes cabedais, né? Mas aí é máfia que se rola, entendeu? E aí fica, certo, os vasalos, os camponeses pagando a realeza monárquica desse país, que são os políticos. Aí vai ter uma revolução? Não, vai perder sua vida, você vai morrer, entendeu? Agora temos que lutar, tá aí. Mas as pessoas não querem informações. Você vai dizer que a neve é branca e elas querem dizer que a neve é negra, porque é mais fácil se acomodar a toda essa situação. Então vamos lá, certo? Essa siderúrgica Norte Brasil e a Cidpar, ela ocupa respectivamente, certo? A terceira e a quarta posição no ranking, meu querido. Você sabe quanto elas duas juntas acumulam de multas e que nunca vão pagar, jamais vão pagar? São 500 milhões de multa, meu querido. Então, é complicado. Por exemplo, certo? Não são só empresários, entendeu? Que são listados brasileiros, não.